Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa proposta é fazer a correção aí da nossa provita, né? Então, sei que vocês se saíram muito bem. Parabéns aí. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção da nossa prova. Ok, pessoal, então nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje, né, nós vamos fazer a correção da nossa prova e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, primeira questão era muito simples, né? Só para você dizer se era verdadeiro ou falso. Então, seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 4 e 7, considere as afirmações, né? Então, ele diz, ó, na primeira afirmação, 1 está contido em A? E eu posso usar está contido de elemento para conjunto? Não, né? Então, apesar do 1 fazer parte do A, eu teria que usar aí o pertence. 1 pertence a. Então, aí é falso. O 2 está contido em a mesma coisa, né? Então, seria o pertence. Então, aí é falso. O vazio está contido em A? Ora, isso é uma das OBS da vida, né? O vazio está contido em qualquer conjunto. Então, aí é verdadeiro. O conjunto formado pelos elementos 1 e 2 está contido em A? Olha, veja que aqui é o conjunto maior, né? E tem o 1 e o 2. Então, esse daqui é um subconjunto. Esse subconjunto é formado por elementos que estão dentro do A. Então, isso daqui também é verdadeiro. Então, quais estão corretas? A3 e A4, letra C, que certamente isso era fácil demais, né? Olha só, segunda questão, diz assim, A é formado pelos elementos menos 4, menos 3, menos 2, B, menos 3, menos 2, menos 1, e C, menos 3 e menos 1. Qual é o conjunto que representa a intersecção B, união B menos C? A intersecção B, eu tenho que resolver logo que está dentro do parênteses, né? É tudo que tem em A e em B ao mesmo tempo. Então, o que, que tem em A e em B ao mesmo tempo? O menos 3 e o menos 2. O que é B menos C? É tudo que tem em B, mas não tem C. O 3 tem nos 2, o 1 tem nos 2, mas o 2 só tem aqui, ó, no B. Então, a resposta seria menos 2. Então, menos 3 e menos 2 para a intersecção, e aqui só o menos 2. Então, ó, o que você vai fazer aqui? Juntar. Ora, só que esse elemento é igual a esse. Então, vai dar esse, né? Então, vai dar aí menos 3 e menos 2, letra D. Desse jeito é fácil demais, né? Terceira questão. Sendo os conjuntos A e B, né, A formado por X, Y e Z, B, A, X, Y e D, assinale a alternativa que apresenta o conjunto B menos A. Pessoal, é B menos A. É tudo que tem no B, mas não tem no A. O A tem aqui, mas não tem aqui, então vai fazer parte. O X tem nos dois, o Y tem nos dois, e o T tem aqui, mas não tem aqui. Então, a alternativa correta seria A e T. Onde é que tem isso? Letra C, de certamente isso é fácil demais, né? Moleza, moleza, moleza. Ah, sim, essa daí é dos diagramas, né? Diz que numa classe de 30 alunos, 6 gostam de matemática e história, então eles gostam das duas, 16 gostam de história e 20 gostam de matemática. O número de alunos dessa classe que gosta somente de matemática é... Então, primeira coisa, você ia fazer o diagrama, né? Ali, ó,
O A eu chamo de matemática e o B eu chamo de história. Essa região aqui é a intersecção, pessoal, que tem os dois ao mesmo tempo. Ele diz aqui que é 6, então boto 6 aí. De história, ele diz que é 16. Então, na parte de história, que é tudo isso aqui, tem que ter 16. Só que aqui dentro já tem 6. Então, para 16, falta o quê? Basta eu pegar 16 menos 6, dá 10. Na parte de matemática, ele diz que é 20. Tudo isso aqui é matemática, ó. Tudo isso aqui é matemática. Então, dentro aqui já tem 6. Para 20, basta eu pegar 20 menos 6, que dá 14. Então, somente matemática é esse daqui, ó, 14. Então, ao todo, são 20 que gostam de matemática, mas dentre esses 20, 6 deles gostam de história. Então, ao todo, só é 14 que gostam somente de matemática, letra D, e desse jeito é moleza, né? Muita questão, ó. Sendo n sobre n, a fração irredutível é equivalente a essa fraçãozinha aí, ó, são números dízimas periódicas, né? Então, tem que juntar a parte não periódica com a periódica, menos a não periódica, colocar no numerador, no denominador vai ser tanto os 9 quanto forem os números que formam o período, e para cada número que não é periódico, um zero, né? Que está depois da vírgula. Então, vai ficar assim, ó. Eu junto a parte não periódica, que é 18, com 6, que é a parte periódica. Então, fica 186. Menos a não periódica, que é 18. Como o período aqui é formado pelo número 6, então, 9. Como tem um 8 aqui que está depois da vírgula, ele não é periódico, então eu tenho que colocar um 0. Junta a parte não periódica, que é o 0, menos a parte periódica, que é o 8, menos a não periódica, que é o 0. No denominador, como é só o 8 que está se repetindo, só um número, 8, então, falta 1, 9. 186 menos 18 e 8 menos 0 dá 8, né? Aqui vai dar o quê? 168. E aí eu tenho divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, conservando 168 sobre 90, e aqui era 8 sobre 9, ficou 9 sobre 8. E aí é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar 1.512 sobre 720. Dá para simplificar, né? Já que vocês são craques nisso, por 72. Então, dividindo aí 72, vai ficar 21 sobre 10. O que ele quer? Ele quer que você pegue o numerador e some com o denominador. Então, vai ficar 21 mais 10. E 21 em 31. 31 estava na letra C, com certeza isso era moleza, né? Sexta questão. A subtração da dízima periódica com a fração 7 nonos é. Então, eu primeiro tenho que transformar 2,666 em uma dízima periódica. Então, vai ficar 26 menos 2 sobre 9. Né? 26 menos 2 sobre 9. Menos, né, 7 nonos. 26 menos 2 dá 24. Então, 24 sobre 9 menos 7 nonos. Os denominadores são iguais, pessoal. Então, eu posso conservar o denominador e subtrair os numeradores. Quanto é 24 menos 7? Olha aí, perfeito, 17, né? Então, vai ficar 17 nonos. 17 nonos, letra D, desse jeito vai ser moleza demais, né? Terminar a correção dessa prova. Oh, sétima questão, ele dá algumas afirmações e pede para você dizer qual delas é correta, né? Olha, o conjunto A é esse, o conjunto B é esse. O 3 está contido em A, ó, o 3 pertence a A. Ele não está contido porque ele não é conjunto.
Eu só posso usar o está contido e não está contido se for de conjunto para conjunto. Então, aí é falso. A intersecção entre esses dois conjuntos é o 2, o 3 e o 4. O 2, bacana. O 4, bacana. Mas o 3 só tem aqui, ó, pessoal. Então, isso é falso. Né? A intersecção aí seria só o 2 e o 4. Então, falso. A menos B. A menos B é tudo que tem A, mas não tem B. Né? Então, seria o 1 e o 3. Né? E a intersecção? Está lá em cima, 2 e 4. Então, seria 1 e 3 unido com 2 e 4. Se eu juntar, vai ficar 1, 2, 3, 4, né? Esse 1, 2, 3 e 4 é o próprio A? Com certeza, né? Então, aí é verdadeiro. Então, a única que é verdadeira, 3, né? Então, letra C, e certamente isso é facilicíssimo. Ah, isso daí é só para colocar na forma de fração, né? Você escreve o número sem a vírgula, já que é um decimal exato, escreve o número sem a vírgula, coloca no numerador, né? No denominador, você coloca o número 1, conta quantos números tem depois da vírgula. Só são 2 números, então coloca 2 zero. Alunos deficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabe que dá para simplificar, né? Por 4. Então, vai ficar 5, sobra 1, 13 dividido por 4 dá 3, sobra 1, né, porque dá 12. 16 dividido por 4 dá 4. Então, dá o quê? 5, 3, 4. 5, 3, 4, 534. E 100 dividido por 4 dá 25, né? Então, dá 534 sobre 25, letra A. E assim, beleza. Ó, nona questão, façam geratriz, né? Então, junta a parte não periódica com a periódica, menos a não periódica, para cada número que forma o período, um nó. Então, vai ficar 0,68, né? Então, 608 menos 60. E só é um número que forma aí o período, o número 8, então um 9. Tem dois números não periódicos depois da vírgula, para cada número um zero. Então, 2 zeros. Então, 608 menos 60 dá 548 sobre 900. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar por 4, que termina em 00 e 48 é divisível por 4. Então, vai ficar 1, né? Aí sobra 1, 14 dá 3, sobra 2, 28 dá 7. Então, 137. E 900 dividido por 4 dá 225. Tem alguma alternativa aí? 137, 225? Tem letra B de besta, 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 né? Ó, agora vamos para a 10ª e última questão já. Então, ó, da disponibilidade das figuras, classifica os tipos de simetria na ordem, né? Ó, veja que na primeira, o que é direito permaneceu direito, o que é esquerdo permaneceu esquerdo. Então, ele só deslizou. Se ele deslizou, então aí é translação. Veja que tem um ponto fixo e aí ele está girando. Se gira, então é rotação. E na terceira, o que é direito virou esquerdo, né? Já, ó, veja que um está de frente para o outro, né? Então, o que é direito virou esquerdo e o que é esquerdo virou direito. Então, aí é reflexão, espelho, né? Reflexão. Então, translação, rotação, reflexão, letra A de acabou a correção da nossa prova, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Parabéns aí pelo desempenho. Um forte abraço. Valeu. E hoje vamos começar o módulo 2. E o nosso conteúdo hoje é a equação do segundo grau. Como é um assunto novo, vocês ainda não pegaram nas séries anteriores, nós vamos fazer uma breve introdução
para que vocês entendam mais ou menos o conteúdo. E depois a gente vai aprofundar, certo? Então, hoje é só uma introduçãozinha para você perceber. Então, vamos lá. Equação do segundo grau. Então, são todas as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Aí você tem que perceber o seguinte. Então, esse a, esse b e esse c, eles vão ser substituídos por números reais. Então, com um detalhe. O a aí, ele tem que ser diferente de zero. E aí você poderia se questionar, mas professor, por que esse a tem que ser diferente de zero? Pelo seguinte, ó, se você substituir o a ali por zero, vai ficar 0 vezes x². Se ficar esse 0 vezes x², esse termo aqui vai desaparecer. E aí você lembraria lá do 8º ano, quando você determinou o grau de um polinômio, né? O grau de um polinômio é dado justamente pelo maior termo, ou maior monômio, aquele que apresenta o maior grau. Então, se eu tiver aqui, ó, ax², esse termo desaparecendo, vai ficar só bx mais c. Ora, como o maior expoente ia ser 1, então não seria do segundo grau, mas sim do primeiro. Então, esse é o motivo pelo qual nós temos que a tem que ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, o x² desaparece, e aí você não vai estudar a equação do segundo grau, mas sim uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser diferente de zero, certo? Então, exemplos aí, nós temos x² mais 3x menos 8 igual a zero. Então, tem todos os termos aí, né? E você tem esse exemplo aí. Veja que o maior expoente aqui, ó, é o 2. Então, ele determina o grau desse polinômio. Como é uma equação, então aí é a equação do segundo grau. 3x² menos 4x mais 15 igual a zero. Então, esse nome equação, ele tem que aparecer aí igualdade, né? Então, como é que eu chamo de equação? Por que eu chamo de equação? Equação, para ser uma equação, tem que ter variável, lembre das OBS anteriores, né? Então, ó, OBS importante para você não esquecer. Equação do segundo grau, ou equação do primeiro grau. Para ser equação, tem que ter variável, letra e igualdade. Se não tiver essas duas coisas, não é equação. Então, aí, ó, tem as letras e tem a igualdade. Então, por isso que é uma equação. É do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2. Né? Então, breve, né, vocês vão estudar a equação biquadrada, que é do quarto grau. Ainda para essa prova, viu? Nós vamos saber resolver uma equação do quarto grau. Né? Vamos ficar craques. Se acalma. Então, vamos lá. Equação do segundo grau. Nós vamos aprender a determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Pela, né, equação, você percebe claramente que o A é o número que vai acompanhar o x². O B é o número que vai acompanhar o x. E o C ele é chamado de termo independente. Né? Um termo independente. É aquele termo que não depende do x. Então, você não vai ver o x ao lado do C, apesar dele aparecer lá. Porque o grau vai diminuindo, ó, 2, 1, 0. Então, como é zero, qualquer base elevada a zero é 1. Então, não precisa ser colocado. Então, aí nós vemos aí 3 exemplos. Vamos descobrir como é que determina o A, como é que determina o B e como é que determina o C. Então, a primeira equação do segundo grau é x²
mais 3x menos 8. Então, você pergunta qual é o coeficiente, qual é o número que está ao lado do x ao quadrado? Perfeito, ó. Apesar de não aparecer, apesar de algumas pessoas não enxergarem o bichinho, ele está aqui, ó. É o número 1. Então, o A aí é 1, beleza. Quem é o B? O B é o número que está ao lado do x. Quem está ao lado do x? Perfeito, 3, ó. E quem é o termo independente? Ou quem é o C? Isso mesmo, é o menos 8. O sinal acompanha, viu, pessoal? Não esqueça, o sinal vai junto. Então, aí no caso, menos 8. Na segunda equação, 3x ao quadrado menos 4x mais 15. Essa daí tá moleza, né? Quem é o A? Perfeito, 3, né? Quem é o B? Isso mesmo, menos 4. Quem é o C? Mais 15. Não é fácil determinar o A, o B e o C, né? Eu vou colocar essa questão na prova. Primeira questão da prova. Determine quem é A, quem é B e quem é C na equação. Né? Olha aí, rapaz, um ponto garantido. Então, a terceira aí. 2x ao quadrado mais 8x menos 10. Quem é o A? Perfeito, 2, né? Quem é o B? 8. E quem é o C? Menos 10. O menos acompanha, certo? Então, vamos lá. Forma reduzida de uma equação do segundo grau. Como é a forma reduzida de uma equação do segundo grau? É justamente aquela forma que a gente viu. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Mas nem sempre vocês vão se deparar com essas equações já montadinha, arrumadinha, bonitinha. Então, às vezes, você tem que preparar para você encontrar essa forma, certo? Então, eu tenho aí um exemplo da equação 2, que multiplica x menos 3, entre parênteses, mais 5x, que multiplica, entre parênteses, x menos 1, igual a 13. Por que eu posso chamar isso daí de equação? Porque tem incógnita, tem letras e tem igualdade, certo? Então, o que você faz para escrever na forma redutível, né? Então, você aplica aí, no caso aí, a primeira propriedade, que é a propriedade distributiva. O número que está fora multiplica todos os números que estão dentro. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 3x. Lembre-se, se o sinal que está fora é mais, você conserva o de dentro. Então, onde é mais, fica mais. Onde é menos, fica menos. Também aqui nesse parênteses você vai aplicar a propriedade distributiva. 5x vezes x, 5x ao quadrado, né? Porque x vezes x, aí você tem produto de potência de mesma base. Conserva a base, que é x, e soma os expoentes. Como o expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 1, 1 mais 1 dá 2. 5x vezes 1, 5x. O sinal que está fora é mais, então conservo de dentro. Ó. Onde é mais, onde é menos, é menos. Igual a 13, porque não tem nada o que fazer desse lado. A segunda parte, ou o próximo passo, é justamente você juntar aqueles termos que são semelhantes. Lembre que termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal. Então, só tem esse termo aqui que tem x ao quadrado. Então, ele fica primeiro para evidenciar o maior expoente. Depois, os que têm x, eu tenho esse termo, que é 2x, esse termo, que é menos 3x, e esse termo, que é menos 5x. E o 13, né, o oposto dele, para ele sair desse lado, o oposto é menos 13. Então, do outro lado vai aparecer o menos 13, né? Tudo que você adiciona de um lado tem que adicionar do outro. Ora, se eu tenho 13, tiro 13 e fica 0. Próximo e último passo, você tem justamente aquela relação de que termos semelhantes você pode juntar, somar
ou subtrair, né? Então, você vai ter aí justamente aquele processozinho de você pegar, ó. Olha, você tem aqui sinais, né, diferentes. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, né? Quem é o maior? O maior é 3. Então, se eu tenho 3x menos 2x, dá 1x. Só que 1x juntando com menos 1x, né? Juntando com menos 5x, eu vou ficar ao todo com menos 6x. Menos 13 igual a zero. Pronto, ó, cheguei à forma reduzida da equação do segundo grau. 5x ao quadrado menos 6x menos 13. Quem é o A? Perfeito, 5. Quem é o B? Menos 6. Quem é o C? Menos 13. Ok, valeu.